Ponto de partida de sexta-feira no ar, aquele em que não tem script, não tem teleprompter, sou eu, a câmera e os comentários, as perguntas, as provocações de vocês. Então vamos lá. Para a gente começar, eu acho que esse comentário aqui do Magiosal é muito interessante, porque é uma dúvida que eu vi rolando muito no Twitter, aqui nas minhas redes pessoais. Enfim, vai ficar claro para vocês. Do Magiosal. Pode-se gostar ou não da atitude do Congresso, mas ele está agindo tecnicamente dentro das regras da Constituição de 1988 quando faz isso, não? Anyway, acho que a Câmara dos Deputados simplesmente não vai querer voltar ao estado que tinha antes da eleição de Eduardo Cunha como presidente da Câmara, né? Do que o Magiosal está falando aqui? Do grande tema da semana. O tema da semana foi um ataque frontal por parte do governo e por parte do Congresso Nacional, principalmente ao Ministério do Meio Ambiente, mas também ao Ministério dos Povos Indígenas. E a Câmara está querendo desmontar o Ministério. Está querendo tirar do Ministério, dos dois ministérios, a capacidade de eles operarem. Não quer que o Ministério do Meio Ambiente tenha a capacidade de acompanhar desmatamento em terras privadas, em terras com grileiros, e não quer que o Ministério dos Povos Indígenas, vejam só, tenha a capacidade de determinar terras para povos indígenas. Enfim, Magiosal, não. Artigo 84 da Constituição é um artigo que delimita quais são as atribuições do Poder Executivo Federal, ou seja, do Presidente da República. E uma das atribuições do Presidente da República é organizar a administração pública federal. Então, que órgãos ficam embaixo de que ministérios, quais são os ministérios? O presidente só precisa consultar o Congresso em um caso, que é no caso específico de ele aumentar despesas. Se ele não estiver aumentando despesas, determinar que ministério fica com o quê é o Lula. Ou seria Simone Tebet, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, não importa. A pessoa eleita para o cargo de presidente da República que faz isso. Então, quando o Congresso começa a entrar nessa coisa, bicho, está saindo muito das suas atribuições. Aí a questão é a seguinte. Olha, é uma escolha aí para o Supremo Tribunal Federal. Você pode engolir, você pode decidir, achar politicamente que você não quer comprar essa briga. Mas se você não compra essa briga, o presidente está, em essência, abrindo mão de seu poder e entregando ele para o poder legislativo. Pode ser uma decisão política justificável, tá? Mas o quanto que você se rebaixa? Em que momentos que você escolhe se rebaixar? Se o Lula estiver fazendo isso, ele, em essência, está sinalizando que ele quer essa divisão. O presidente soltou um tweet, fez um discurso ontem na Fiesp, em que dizia a mesma coisa. As pessoas estão assustadas com a política é assim mesmo, tal. Política não é assim mesmo, entende? Quando o Congresso Nacional decide afrontar direto, claramente, a Constituição, veja, eu não estou dizendo que é uma tentativa de golpe, não é nada disso. Acontece com alguma frequência de o Congresso tentar aprovar uma lei, fazer uma coisa assim que fere a Constituição. E para isso nós temos um poder judiciário, para isso nós temos o Supremo Tribunal Federal, cuja atribuição é justamente trazer as coisas de volta para o domínio da Constituição. Então, existe uma estrutura na democracia para organizar isso, percebe? É só você botar essa estrutura para funcionar. Agora, não é política normal um Congresso Nacional decidir redesenhar a estrutura de um governo. Eu não lembro disso ter acontecido nesse grau de violência, você redesenhar dois ministérios inteiros. Eu não me recordo de algo assim ter funcionado dessa forma. As pessoas falam de quando tiraram no governo Jair Bolsonaro, de quando tiraram do Sérgio Moro, que estava no Ministério da Justiça, a capacidade de investigar
transferências financeiras, esse tipo de coisa e tal, e transferiam para a Receita Federal. Ah, o Bolsonaro queria aquela mudança. O Bolsonaro não queria que o Moro tivesse esse tipo de poder de investigação. Então, embora tenha sido uma ação do Congresso, não é como se foi usando esse tipo de artifício que se chegou, por exemplo, à questão das rachadinhas do Flávio Bolsonaro ainda antes do Bolsonaro tomar posse. Então, eu meio que parto do princípio de que quando um governo decide não comprar esse tipo de briga, é porque ele quer que a coisa funcione daquele jeito, tá? E a questão é, o que o Lula quer? O que é importante para o Lula? Quais são as prioridades para o Lula? Essa briga com o Congresso Nacional, não só essa, mas as próximas, porque vão ser muitas, ela em essência vai revelar para a gente quais são as prioridades do governo Lula, o que o Lula realmente considera importante, sabe? Pois é, gente, hoje eu estou em Teresina, no Piauí. Eu sempre parto do princípio que meu trabalho inclui viajar muito pelo Brasil. E eu viajo muito pelo Brasil. Tem períodos em que eu viajo mais, tem períodos que eu viajo menos, mas é sempre uma oportunidade para ouvir as pessoas, ouvir pontos de vista. Vocês não têm ideia, a não ser que vocês circulem muito pelo Brasil, vocês não têm ideia de como que se pensa diferentemente nesse país. De como que de estado em estado, de região em região, as opiniões variam muito, as culturas obviamente variam muito, mas como que essas culturas e a situação econômica real de cada lugar atua diretamente em como que as pessoas pensam política, sabe? Antes da vinheta, eu queria falar uma coisa para vocês. Essa questão de o que o governo Lula quer, o que a Câmara quer, quais são os jogos de pressão em cima da Marina Silva. Aqui no meio a gente considera que essa é uma das questões chaves da política esse ano. Então, quem é que quer fortalecer a Marina? Quem é que quer enfraquecer a Marina? Dentro do governo, fora do governo? Como é que está o estado dessa briga? A nossa edição de sábado do Meio, a Luciana Lima está escrevendo essa reportagem direto de Brasília, a Flávia Tavares está editando. Nossa edição de sábado tenta desvendar, explicar, mostrar o que está acontecendo no entorno do Ministério do Meio Ambiente, porque essa é uma briga complicadinha, viu? Marina tem aliados, Marina tem inimigos dentro de casa, fora de casa. Quem são? Como é que é? Para você receber essa edição de sábado é muito simples. É só se tornar um assinante premium do Meio. Não é a única coisa que você recebe. Nós temos além da edição especial que tem todos os sábados, nós temos também o Meio Político às quartas-feiras, nós temos parte do nosso programa do Christian Lynch e da Marilis Pereira Jorge, o Mesa do Meio, às terças. Parte desse programa é fechado para assinantes, mas principalmente esses R$ 9,90 mensais de assinatura do Meio ajudam a gente a fazer jornalismo. Jornalismo é salário de gente. É construção de equipe, é trabalho. Eu não estou trabalhando aqui sozinho, tem muita gente ao redor, muita gente me ajudando. Jornalismo é importante, informação é importante. Uma sociedade bem informada é uma sociedade que sabe votar. É uma sociedade que reflete sobre como votar. Assim no Meio, ajuda a gente a fazer jornalismo digital, porque precisamos de jornalismo digital. Precisamos de jornalismo em podcast, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Precisamos cada vez mais. Assim, né? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. O químico cético oficial. Essa situação está fritando o meu sono. Cuidado com o meio ambiente era a promessa de campanha do Lula. Eu espero que o presidente da República atue à altura. Químico cético, eu não sei se você reparou, mas o Lula fez
muitas promessas vagas durante a campanha, até porque a base da campanha eleitoral, e ele não estava errado nisso, tá? A base da campanha eleitoral dele era: eu não sou Jair Bolsonaro, eu sou democrata, eu vou restabelecer a democracia brasileira. E eu acho que não tem nenhum motivo para a gente suspeitar que isso não esteja acontecendo. Agora, ser anti-Jair Bolsonaro pode querer ser muitas coisas diferentes. Para começar, basta ser democrata, né? Então, decisões de fato acontecem nesse momento em que você tem que fazer escolhas. Nós vamos perfurar procurando petróleo, mesmo contra um relatório do IBAMA, ou não, o relatório do IBAMA é mais importante? São decisões que têm que ser feitas. E, no fim das contas, são decisões, por um lado, administrativas, porque a decisão política de passar por cima, de atropelar um órgão técnico, é uma decisão muito séria, mas é uma decisão ideológica também. No fim das contas, vem cá, na hora que você está pensando petróleo e a riqueza que vem do petróleo, o que você bota na balança e te parece mais importante? Para muita gente, na esquerda e na direita, petróleo é mais importante, dinheiro é mais importante. Entende? Agora, para outros, principalmente para gente que é capaz de perceber o potencial que existe da economia verde, aí não, aí você olha para mudanças climáticas e fala: a gente tem que começar a acabar essa época, essa era dos hidrocarbonetos, entendeu? A gente não pode ficar jogando mais carbono na atmosfera. O IBAMA, o ponto do IBAMA, isso é a minha posição pessoal, tá? O ponto do IBAMA não tem nada a ver com carbono na atmosfera, tá? É ameaça direta à fauna ali local. 1, e 2 é a questão de... Você vai botar helicóptero em terra indígena e helicóptero, tipo, muitas viagens por dia, e esses helicópteros vão perturbar profundamente o cotidiano, né? A vida daquelas pessoas, porque espanta bicho, desestrutura por completo por conta do barulho, da movimentação, a vida numa determinada reserva. Então, os principais pontos do IBAMA são esses, não tem nada a ver com política de hidrocarboneto, mas é uma escolha ideológica. E não está claro, para mim, ao menos, não está claro para mim qual é para onde que o Lula tende, sabe? Entre combate à mudança climática, entre respeito ao meio ambiente e aquele desenvolvimentismo mais agressivo, era Vargas, era JK, era Geisel. O que pensa Lula? Eu vou ler agora 2 comentários que têm muito a ver um com o outro e que tocam naquele que é o debate mais importante que existe no mundo nesse momento, tá? Um é do João Pena, 2010. Eu acho que você está equivocado. O petróleo ainda dura no mínimo 80 anos. Você usa petróleo em quase tudo, em combustível, plástico, asfalto, etc. Em nosso mundo, o que manda é o valor do custo do produto, então não adianta querer acabar com o uso do petróleo se ele possui um custo menor do que as suas alternativas. As alternativas só vão funcionar caso o custo delas seja menor do que o padrão, petróleo, ou caso não vivêssemos em uma economia de mercado, o que não é o caso. Então vamos precisar de petróleo ainda por décadas. Aí o Fábio Castro faz um comentário longo, profundo, mas eu vou pegar só a primeira parte aqui, porque bate com esse tema. Dória, ótimo vídeo, como sempre, mas a gente tem de ser mais pragmático. Os países desenvolvidos têm, em geral, avançado sim na substituição dos combustíveis fósseis, mas bem mais ou menos. Por exemplo, a França está desenvolvendo campos poucos quilômetros ao norte da Foz do Amazonas. A Noruega também está aumentando a produção e a Alemanha está aumentando o consumo de carvão, não só para compensar o gás da Rússia, também para compensar as usinas nucleares que fechou. Vamos lá, Fábio e João. 5, 10 anos atrás, uma frase que a gente ouvia direto quando a gente circulava nesses ambientes de petróleo, e eu circulo, era o seguinte: não, as reservas de petróleo vão acabar antes de a gente querer acabar de consumir petróleo. Hoje, a frase que mais se repete nesses ambientes é exatamente essa que o João citou, né?
petróleo a gente ainda vai usar por 60, 80 anos. Quem disse? Quem disse isso é a indústria do petróleo. E por que a indústria do petróleo fala isso? Por um motivo muito simples. Ela sabe que tem uma pressão, existe um investimento mastodôntico em... Cara, esses poços são muito caros. É claro que se você pega um poço na Arábia Saudita, que é você fura a terra e 3 centímetros abaixo já tem petróleo jorrando, é um preço você perfurar no meio do oceano selvagem, é um preço completamente diferente. Mas, independentemente disso, a infraestrutura é mais cara, é muito cara. Enquanto eles puderem tirar dinheiro dessas superestruturas que construíram, eles vão. E parte da propaganda é tirar a urgência da coisa. Sabe? A parte da propaganda é se virar e falar: ah, não, temos que parar de usar petróleo, mas a gente só vai parar de usar petróleo daqui a 50 anos, daqui a 60 anos. Cara, não dá. A gente precisa parar de usar combustível fóssil. Tem de parar. Tem de parar o mais rápido possível. Entendeu? Que a gente ainda esteja discutindo a urgência disso, para mim é um troço tão sobrenatural. Entendeu? Tão... E ao mesmo tempo é muito compreensível. É compreensível porque as pessoas ficam... Porque existe uma máquina de publicidade dessas empresas que são empresas muito grandes que ficam mesmo martelando essa coisa de não, o petróleo ainda é por 60, 80 anos. Olha, essa década a Europa vai parar de deixar nas suas capitais circular veículo que não seja elétrico. Entendeu? A regulação, a China, toda a indústria automotiva, praticamente toda a indústria automotiva da China é elétrica. Essa coisa está indo muito rápido. A adoção de carro elétrico nos países ricos está indo muito rápido. Entende? Avião é mais complicado. Tem áreas que são mais complicadas mesmo, mas fundamentalmente a gente está num processo de transformação acelerada. É claro que episódios como a guerra da Rússia atrapalham. É claro que decisões como a decisão de alguns países europeus de parar de usar energia nuclear atrapalham. É uma estontice na minha cabeça. Por tudo que eu aprendo com os especialistas, energia nuclear é muito mais seguro hoje do que em outros cantos. É verdade que a Guiana francesa, que é uma colônia francesa, né, está explorando ali no Oceano Atlântico petróleo, próximo da fronteira do Brasil. É verdade. Só que o Brasil tem leis. As leis exigem uma aprovação do IBAMA. O IBAMA não se convenceu que a Total francesa, isso o governo Michel Temer, tinha um projeto que era ambientalmente sustentável, que era ambientalmente sem riscos. O IBAMA não se convenceu agora, governo Lula, não se convenceu de que a Petrobras tem um projeto sem riscos. O Brasil tem leis. Se por acaso os franceses são mais frouxos com as leis deles, a gente tem que ser mais frouxo com as nossas. É muito engraçado porque vivem me acusando de ter um espírito de vira-lata quando eu defendo determinadas ações internacionais em detrimento das brasileiras. Agora, isso não é complexo de vira-lata? Ah, não. Se os franceses exploram na Guiana, por que a gente tem? Porque a nossa legislação é mais sofisticada. Porque a nossa legislação não é boa. Porque a França trata a Guiana Francesa como uma colônia. É por isso. Entendeu? Então as regras em Paris são umas, as regras na Guiana são outras. Vejam que esse debate não tem rigorosamente nada a ver, eu reitero, com a questão do IBAMA, tá? Porque o problema do IBAMA não é produção de hidrocarboneto. Eu estou falando de um debate maior aqui. A gente tem de parar de consumir petróleo. A gente tem de acelerar. E não é verdade que os meios de energia alternativos sejam mais caros que o petróleo. Energia eólica, principalmente energia solar, não são mais caros do que o petróleo, não mais. Esses preços têm despencado. E o que faz os preços despencarem?
o que faz os preços despencarem é justamente aumento do consumo. Quanto mais painel solar você fabrica, mais barato é. Quanto mais energia eólica você usa, quanto mais catavento você monta, aqueles super moinhos, mais barato fica. Então, vamos adotar mais e mais e mais. O Brasil é muito limpo na sua base energética justamente pela questão do uso hidrelétrico que nós temos aqui. Agora, ainda assim, a gente tem o potencial de liderar o mundo em economia verde. E esse é o meu ponto contencioso mais forte em relação à ação do governo, que é um meio que não acreditar que esse troço existe. Quando esse troço existe, a gente está com a faca e o queijo no momento certo para agir, para crescer com uma economia verde, para ensinar o mundo, para liderar. Agora, começa você perdendo o fetiche pela Petrobras. Esse fetiche que não é esquerda ou direita. Esse fetiche que o nacionalismo brasileiro criou nos anos 40 com a Petrobras é um troço que, no tempo das mudanças climáticas, na boa, se tornou uma aberração. Entende? Eu não estou falando para desmontar a Petrobras, não. A Petrobras tem todo o potencial, o grande potencial de se tornar até a empresa que puxa a energia verde no Brasil. Entendeu? Que puxa a transição energética no Brasil. A Petrobras pode ter esse papel, a Petrobras tem tamanho para ter esse papel, a Petrobras tem inteligência lá dentro para ocupar esse papel, mas é uma decisão estratégica ocupar esse papel. Sabe? Ainda sobre a questão do Congresso, tem esse último comentário aqui que eu queria ler, porque eu acho que é super... É um comentário que eu vejo repetido com muita frequência e que, super bem intencionado, está diagnosticando errado, me parece, o problema. É um comentário, nesse caso, gente, muita gente faz a mesma observação, tá? Nesse caso, foi Maria da Guia Alves Rodrigues. Estamos, infelizmente, vivendo um retrocesso geral. Brasileiros precisam entender a seriedade de um voto. Precisam sair da alienação e se politizarem para escolherem melhores representantes políticos. Querem o orçamento secreto de volta para continuarem suas corrupções. Nojo dessa gente. Triste com esses políticos despreparados, corruptos, antiéticos. Triste com o Brasil. Triste com a alienação do nosso povo. Sabe, Maria, eu acho que os brasileiros levam a sério seus votos. A gente tem uma regra eleitoral que não tem nada a ver com o voto. Tem a ver com a maneira como os votos são distribuídos. Um morador de São Paulo, você precisa juntar 10 moradores de São Paulo, mais ou menos, para valer um voto de Roraima. Por que um eleitor de São Paulo vale 1/10 do que um eleitor de Roraima ou do Acre? Por um motivo muito simples. Existe um número máximo de deputados que você pode eleger por estado e um número mínimo. Estados com muito pouca gente batem naquele número mínimo. Estados com uma quantidade grande demais de gente batem naquele número máximo. Então, quando você vê o número de deputados que representa um eleitor paulistano ou um eleitor paulista e o número de deputados que representa um eleitor do Acre, um eleitor de Roraima, você imediatamente percebe que o voto da pessoa que mora nos estados pequenos vale muito mais do que o voto das pessoas que moram em São Paulo. Então, você tem esse problema de representatividade que não está resolvido no Brasil. Aí você tem uma outra questão que é o seguinte: cidades médias e pequenas tendem a votar num número pequeno de parlamentares. Cidades muito grandes tendem a votar num número muito grande de parlamentares, muito diverso de parlamentares. O voto das cidades grandes é fragmentado. Porque o voto das cidades grandes, uma cidade grande, um Rio de Janeiro, uma São Paulo, mesmo uma Belo Horizonte, uma Porto Alegre, essas cidades grandes, com mais de 1 milhão de eleitores, o eleitor dessas cidades tem prefeituras super equipadas, tem prefeituras muito ricas. Então, esses eleitores costumam olhar
para um deputado federal, não como alguém que tenha qualquer coisa a ver com a cidade. Eles costumam olhar para um deputado federal como alguém que vai representar minhas ideias no debate nacional. Agora, quando você é de uma cidade média ou pequena, em geral você tem uma cidade que é, na maioria dos casos, muito carente de recursos e que precisa de deputados federais para conseguirem trazer recursos para as suas cidades. Então, por isso, se você mora numa cidade média e pequena, você tende a votar no deputado da sua cidade. Aquele deputado que você sabe que traz grana, traz projetos, traz coisas para a sua área. Se você vota num deputado, se você é um eleitor de uma cidade grande, você vota no deputado que é ecologista, no deputado que é socialista, no deputado que é conservador, você vota no deputado pelas ideias dele. Só que isso quer dizer que uma quantidade imensa de deputados tem votos nas cidades grandes e uma quantidade pequena de deputados tem votos nas cidades pequenas. Então, as grandes votações, as votações gigantes, são para aqueles grandes nomes ideológicos, né? Isso vale para Marina Silva, isso vale para o Boulos, agora isso vale para Eduardo Bolsonaro, né? Isso vale para Bia Kicis. Então, esses parlamentares ideológicos, eles têm uma supervotação. Agora, quem tem votações medianas constantes são os deputados das cidades pequenas e médias. Como você faz uma distribuição de peso dos votos e, sei lá, o partido X teve voto suficiente para eleger 10 deputados. Então, você pega os 10 deputados mais eleitos. Você primeiro soma os votos que todos os candidatos a deputado daquele partido receberam. Aí você vai ver, tem 2 com supervotação na grande cidade e 8 com votações medianas. Mas os 10 mais votados, 8 são de cidades pequenas e médias e 2 são de cidades grandes. Agora, como esses 2 cidades grandes tiveram milhões de votos, tiveram não milhões, mas uma quantidade abissal de votos, centenas de milhares de votos, o que acaba acontecendo é que eles trazem mais parlamentares do partido deles. Só que esses mais parlamentares vêm de cidades medianas e cidades pequenas. O que isso quer dizer no final é o seguinte. Isso quer dizer que, assim como as regiões mais populosas são menos representadas no Congresso, na Câmara dos Deputados, porque tem esse teto e esse piso de número de deputados, elas também são menos representadas porque você acaba, por conta das regras do jogo, elegendo muito mais candidatos de cidades pequenas e médias. Então, se você mora numa cidade grande no Brasil, você tem muito menos representatividade na Câmara dos Deputados do que se você mora numa cidade pequena e média. E o valor que leva um deputado a ser eleito não é que as pessoas não saibam votar. As pessoas estão votando com uma lógica que é a lógica das pequenas e médias cidades, porque essas são as regras do jogo. Então, as pessoas estão elegendo deputados e esperam que esses deputados tragam recursos para as suas cidades. São as emendas. É o orçamento. É o orçamento. E aí, quando existe esse movimento de fortalecimento da Câmara dos Deputados, é um movimento de os deputados querem controlar o orçamento. E eles querem controlar o orçamento porque existe uma pressão que vem dos eleitores, sabe? Então, é claro que tem corrupção, é claro que tem fisiologismo, é claro que tem tudo isso. Mas não é porque as pessoas não estão sabendo votar. É porque as regras constroem uma Câmara que tem uma determinada característica, um determinado enfoque, e o desejo do eleitor pressiona os deputados a buscarem um determinado tipo de comportamento muito específico. Se a distribuição de dinheiro, de recursos, fosse mais descentralizada, fosse menos Brasília, mais Brasil, isso seria diferente. Se a gente tivesse outras regras eleitorais, isso seria diferente. A gente pode ter um debate sobre isso. Agora, as nossas regras constroem o nosso parlamento. Não são apenas os nossos votos, sabe? Gente, como sempre, muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê.